Não, vambora para o vídeo. Muito pouco. O que você achou, Arnaldo? Mas tem algumas pistas. Por exemplo, uma hora que ele fala ali, conseguir recursos para o ano de 2026, para reforçar o time, faltou a pessoa. Isso para justificar, na verdade, a ausência dele em jogos. Então ele foi buscar lá no paddock da Fórmula 1, no show do Oasis, foi lá que ele foi buscar os recursos, né? Mas, enfim, disse isso, né? Que buscar recursos. Não sei como, faltou explicar isso com as amarras do FIDIC. Dinheiro aonde? Vai chegar alguém com muita grana lá, o neto do professor, do papai paputo, vai chegar com grana lá e vai dar para os caras. O que vai ser? Mas vamos lá, vamos debater ponto a ponto. Diga lá, Arnaldo. Eu achei uma merda. Achei que, embora tenha tentado responder pausadamente, sem arroubos, todas as perguntas. E voz de doença, né? Parecia que ele estava internado, né? Eu fico com uma dó dessa situação. Eu acho, Tironi, que eu achei ruim a essência, e acho que tem vários pontos para a gente discutir, são vários mesmo, vários, de todas as formas, os políticos, os econômicos, os esportivos, tem vários os logísticos, tem tudo isso nessa coletiva, tem mesmo, mas não tem meia-culpa. É sempre delegando responsabilidades, e o cara é o presidente da porra do clube. Se ele está numa estrutura agora, porque acho que a essência dessa mudança que ele promoveu antes, ou foi promovida, né? Porque não fica claro se ele demitiu Belmonte e companhia, ou se o Belmonte e companhia pediram para sair, mas, enfim, a mudança foi feita. Essa mudança de profissionalização com a nomenclatura, CEO, inclusive, para o Carlomagno e os dois profissionais, Muricy e Rui Costa, numa estrutura profissional, o presidente é o homem da caneta, é o homem da decisão, é o homem, e ele não assumiu em nenhum momento a responsabilidade por um dos piores anos do São Paulo na história. Não, a aspa é absurda, né? Meu erro foi delegar, então ele não decidiu nada, né? Foi tudo culpa do Belmonte, né? Só tô dizendo esse ponto que para mim ele é fundamental projetando o último ano dele de mandato, né? Que eu acho que ele já começa sob desconfiança e, claro, com menos apoio político. A coalizão evaporou. Não adianta ele falar em coalizão. Já era coalizão, né? Seja pelo pedido de renúncia, e a gente vai listar quantos e quais conselheiros assinaram o pedido de renúncia, seja por esse grupo grande que sai agora do comando do futebol, né? Eu continuo, e acho que é isso que faltou explicar na coletiva geral, como já que ele deu a pista de investir na janela de janeiro, como conciliar a austeridade do CEO, o FIDIC, com maior investimento, né? Com contratos longos e não tão vantajosos, com a cessão do Morumbi, que ele escapou para o ano que vem, e ela tem conflito de datas já. Isso ele não explicou, né? Essa era a resposta que se esperava dele, né? Exato. Mas como? De que forma? Vai cair dinheiro do céu? Como? Isso para mim não ficou claro. Depois a gente vai debatendo ponto por ponto com os dois, o Alexandre aqui e o Alexander lá, mas no geral eu achei que ele tinha a obrigação de ter falado, mas ele não ter assumido a principal responsabilidade por esse ano tenebroso na história de São Paulo me deixou decepcionado mais uma vez. O Casares, eu vou passar a bola para você, Ale, só para completar sobre isso, depois eu falo meus apontamentos, mas o Casares, ele não culpa ninguém, mas ele não culpa a ele também. Então é como se não houvesse responsabilidades. Ou então ele divide para todo mundo, do roupeiro até ele, sendo que ele é ele e o roupeiro é o roupeiro. Né? Você entende o que eu estou dizendo? Ele é a figura principal. Quando erram, todos erram, aquele papo, que aí no fim você dilui a tragédia para todo mundo. Até para quem não tem nada a ver com isso, mas enfim. E assim, Tironi, até mesmo também você vê a falta de verdade, eu acho que nas palavras, quando ele foi perguntado, acho que foi acho que foi o nosso Alexandre Vieira, né, que perguntou, né, por que o Belmonte não seria um bom presidente, né, ou porque foi boa pergunta. Ele fala assim, não, às vezes sim, às vezes não, o diretor de futebol é um candidato natural a ser presidente do clube, mas eu também não apoio nem desapoio, então, cara, então ele não falou nada, e isso contradiz os momentos que ele, Casares,
quis bater aquilo na mesa, falando que, né, enfim, acusando, né, sendo... Enquanto o Belmonte, acho que em todo momento da gestão Belmonte, ele foi cuidadoso em não expor ninguém, inclusive um elogio que foi feito pelo próprio Casares à crítica do Luiz Gustavo, né? Falou, fiquei feliz que ele não falou A, B ou C, falou em erro institucional, não nomeou tal. Ele, Casares, fez isso com o Belmonte não faz muito tempo. Agora o Arnaldo vai tentar me ajudar para lembrar quando é que foi. Que foi logo após a entrevista do Belmonte, ali no balanço, digamos, na metade do campeonato, né, justamente no jogo contra o Vitória, no Morumbis. Depois, o Casares vai lá e dá umas alfinetadas com nome e sobrenome, né? Sendo muito claro ali nas entrevistas, acho que pro Edu Afonso, falando do Belmonte de uma maneira super desrespeitosa, que aí eu acho que foi quando, né, digamos que a relação azedou de vez, né? E a gente sabe, o Belmonte, a gente teve com ele, né? Eu e o Maurício estivemos com ele no sorteio dos grupos do Campeonato Paulista, e ele explicou, ele teve uma razão particular, uma questão de saúde na família dele. Então é uma razão super plausível. Eu queria saber qual que é a justificativa do presidente Casares não estar com o time. Falar que vai buscar investimento, tirar essa da cartola, porque parece, como eu falei ali, eu fiz uma intervenção logo depois da resposta. Qual que é a tática principal do presidente populista? É prometer reforço, que vai melhorar o time, né? Não foi isso que o Augusto Melo fez? Né? Encheu o Corinthians de jogador, sabe-se lá como vai pagar? Aí o que aconteceu? O Casares falou que não foi a jogos porque está tentando trazer dinheiro para contratar reforço. Então, para mim, como disse o Arnaldo, foi um lixo, mais do mesmo, e o Casares não tem a humildade necessária para ser presidente em uma época tão difícil do clube, né? Porque ser presidente na boa é legal. Eu levanto taça, né? Enfim, né? Eu apareço no meu Instagram contratando jogador, isso é legal. Aí agora quando a conta vem, né? Desses gastos irresponsáveis que foram feitos, né? Para contratar Oscar, Rames Rodrigues, duplicar a dívida no período do mandato dele, aí agora é voz de velório e a culpa não é minha, a culpa é coletiva, né? Difícil. Só algumas questões. No fim das contas, isso que ele falou, para mim, talvez seja a parte mais aproveitável da entrevista, porque dá um indicativo de que sim, que ele vai ou arrombar o cofre, ou rasgar o FDIC, alguma coisa ele vai fazer para tentar salvar o último ano de mandato dele, me parece. Quando ele fala que vai buscar a vez dele. Pode ser uma desculpa dele para não ter ido em jogo, mas uma vez ele falando assim, você pode imaginar que não vai ser o time ruim aí e tal, mas ele vai, sabe lá como, pode dar uma coringada aí, para imitar o Corinthians e fazer loucuras. Esse é um ponto. E o segundo ponto, eu acho péssimo ele não se responsabilizar mais diretamente a ele mesmo pela tragédia que virou o São Paulo, mas no caso do Belmonte, só um porém. O Belmonte fez esse planejamento. Ele que apostou no Oscar, ele que tinha apostado não sei em quem, foi ele que fez. Foi ele que apostou que ia ter base e veterano, e que isso ia dar certo. E deu errado. E ele falou totalmente... Tinha um problema de saúde na família, putz, não sei nem o que problema que é, mas esse time melhoras a quem quer que seja, pô, que dê tudo certo, que a pessoa ou ele, ou quem quer que seja, tenha muita saúde, que saia dessa, nem sei o que aconteceu. Mas era mais um motivo para o Belmonte não estar até onde está hoje, até hoje. O dia que o Carlos Magno pisou lá, ele falava, valeu, obrigado, eu tô fora, vocês cuidem da vida aí. Não era para estar lá até hoje. Foi um movimento... Não era para ter saído hoje. Você tem razão. Lá atrás. Você tem razão. Tem razão. Pedido Boné e falado, não deu, errei aqui, erramos, não deu certo, voltou para outra, sou oposição agora. Ficar nesse meio do caminho atrapalhou demais o São Paulo. Eu vou mais ainda um pouco de tudo, né? Tá. É a soma de todos esses fatores, né? O São Paulo que sofre muito com questões físicas esse ano. O jogo de ontem é muito sintomático também, né? Ele é um exemplo muito claro disso. São Paulo tinha 15 ausências no Maracanã, 13 por questões físicas, 2 por suspensões, contra 2 por questões físicas do Fluminense. Então, realmente, uma diferença muito grande. Um time que foi esfacelado para o Maracanã, foi sem o presidente, foi sem o Carlos Belmonte e foi sem 2 jogadores do banco de reservas. 21 apenas foram para o Maracanã,
2 goleiros no banco também, oferecendo menos opções ao técnico Hernan Crespo. Ele tentou uma estratégia dos alas mais jovens, né? Tentou colocar ali o Luca e o Mike, não funcionou. O Fluminense conseguiu aproveitar muitos espaços e fez uma goleada histórica no São Paulo de 6-0, e aí isso mexe, obviamente, com o aspecto emocional. Hoje pela manhã também ali no CT, era esse clima de tentar conversar, tentar aparar as arestas, e aí vem essa apuração também, né? Que foi o Chapecó, que é um diretor adjunto, ex-diretor adjunto agora de São Paulo, quem colocou o cargo à disposição primeiro, e aí veio depois Carlos Belmonte, que é um dos principais nomes da direção de futebol, e o próprio Nelsinho, que é um outro diretor adjunto. Os 3 deixaram o São Paulo essa manhã tarde e tem uma dificuldade muito grande agora para esse próximo passo. Hoje o São Paulo ele quer dar mais protagonismo ao Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol, falou ontem lá no Maracanã após a partida, né, deu a sua explanação geral em relação ao ocorrido do jogo e também a aspa polêmica do Luiz Gustavo, que a gente vai comentar aqui certamente também, mas vai ganhar mais protagonismo. E agora, às 16h, fala Júlio Casares, pensando no próximo passo. É só curioso porque Carlos Belmonte participou das conversas iniciais pensando na próxima temporada. Então muda um pouco também a forma que o jogo é jogado hoje no São Paulo. Aqui também, líderes do grupo do São Paulo endossam / respaldam o que disse o capitão Luiz Gustavo. Eles concordam. Ele expôs uma visão geral do grupo, né? O grupo estava muito incomodado com certas situações e foi na voz do Luiz Gustavo que veio um desabafo após um jogo muito pegado. E ontem no Maracanã também, acho que deu para também perceber algumas coisas, né? O Luiz Gustavo, quando o São Paulo toma 3-0, ele chama o time no meio-campo, conversa por cerca ali de 1 minuto, menos de 1 minuto, né? Até voltar o jogo ali e dá um chacoalhão. No intervalo de jogo também, eles chamam a um, conversa, tenta acalmar. No vestiário, falando que ele foi o que mais falou ali no 3-0, depois volta o São Paulo e perde de 6, né? Não funcionou muito, mas ele é um cara que chama muito para si o grupo, né? Ele tem o grupo na mão, tem 38 anos, não à toa está cotado para renovar com o São Paulo, né? Apesar de ser um cara mais experiente, veterano e ter tido uma questão de saúde, hoje ele é considerado um líder muito positivo. Aí, óbvio que essa situação de expor demais pode mudar a visão da diretoria, mas o grupo está muito fechado com ele. A ideia é renovar.